Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, quarta-feira, dia 26 de julho de 2023, nosso querido irmão Vital Froze nos entrega mais uma das suas aulas em texto. Não me canso de dizer, mas realmente são palavras bastante didáticas e de fácil compreensão. Raramente existe alguém que não vai entender alguma narração, algum texto vindo do irmão Vital Froze. Por falar em texto, hoje ele vai falar um pouco mais sobre as crianças, por que alguns pais estão preocupados com suas crianças, por que essa falta de fé e confiança na fonte criadora, mas é compreensível, afinal de contas, todos nós estamos em uma caminhada coletiva, no entanto, o crescimento espiritual é individual. É por isso também que estamos aqui, para evoluirmos, darmos mais um passo em nossa ascensão individual, e esses indivíduos juntos formam um grande coletivo em ascensão. Eu não sou diferente de vocês, também estou nesta caminhada, tenho filho, e por esse motivo eu entendo que alguns pais ainda estejam confusos. No entanto, eu já posso adiantar a vocês, confiem, essas crianças que chegaram há pouco tempo e as que já estão aqui há algum tempo, elas simplesmente vieram para enriquecer todo o planeta com as suas sabedorias já trazidas de outras vidas. Tenho certeza que essas crianças terão a lembrança dessas vidas muito mais aflorada do que nós, que já estamos aqui caminhando e já passamos dos 40. Isso não é nenhum desmérito, isso é uma sequência de estratégia para que a nossa ascensão seja mais branda e amorosa possível. Afinal, a fonte é mãe e pai. Se você é mãe e pai, você entende que os pais não desejam mal para os filhos. No entanto, ainda temos a nossa visão um pouco limitada e não temos essa amplitude dos acontecimentos. Somente podemos confiar. Claro que também podemos meditar diariamente. Achou que eu ia esquecer dessa parte, né? Podemos meditar diariamente, entrar em contato com a natureza, nos alimentarmos de forma mais natural possível, e assim contribuímos com um grande coletivo. Aproveitando, se você já está aqui no canal há algum tempo, se você está chegando no canal, convido você a fazer a sua inscrição aqui no canal. Sua inscrição é extremamente importante para nós, principalmente o seu curtir em cada vídeo e compartilhar. Também é importante a sua mensagem. Deixe uma mensagem, nem que seja uma gratidão, algum ponto, qualquer coisa, para que a plataforma entenda que estamos tendo engajamento dos inscritos, das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal. Para que tudo isso? Para que a plataforma possa expandir, enviar os vídeos a muito mais pessoas. Afinal de contas, a intenção do canal é trazer mensagens que possam acalentar, acalmar e incentivar você a fazer meditação e a adentrar a este novo mundo da ascensão. Mas para isso, nós já sabemos, precisamos fazer a nossa parte. Confie no plano, inscreva-se no canal e vamos ao texto do nosso irmão Vital Froze. Hoje, o título trazido por ele chama-se O Futuro das Crianças de Hoje. Com vocês, o texto do irmão Vital Froze. Amados, entre os maiores questionamentos que ouço atualmente, com certeza, é também uma das maiores preocupações dos pais, que têm crianças neste momento de transição planetária. Alguns deles, por falta de maiores esclarecimentos, entram em pânico só de pensar nas mudanças que o planeta vai passar. Na verdade, o medo que sentem nada mais é que a ignorância em relação aos planos divinos que o Criador planejou para a humanidade da Terra. Aquele que nos criou é também nosso Pai, e um pai jamais planejaria algo ruim para qualquer de seus filhos. E o planeta Terra é uma consciência viva feminina, portanto é mãe, e uma mãe jamais deixaria um dos seus filhos sofrer. O plano divino tem na Terra uma oportunidade oferecida às almas que se habilitaram a frequentar uma escola de dualidade, submetida ao véu do esquecimento. E este é o segredo da experiência, uma oportunidade de aprendizado. Ainda não compreendemos isso de forma mais clara, justamente
por causa do esquecimento de quem somos e também das vidas passadas. Na medida que esses véus serão levantados, a nossa consciência se expandirá gradativamente e esse fenômeno damos a denominação de despertar. Uma consciência desperta nunca mais voltará a dormir o sono profundo da alma, ou seja, não se submeterá novamente aos tais véus. Uma consciência desperta nada teme, pois reconhece que em tudo que há predomina sempre aquilo que está neste plano divino para a humanidade. E no final, ele prevalecerá sobre todos os aspectos, mesmo que as trevas que aqui aportaram nos últimos milênios tentem fazer parecer o contrário. Nada vai impedir que o plano do Criador se cumpra. O plano do divino é simplesmente luz, e os contrários a este plano se comprazem na não-luz. Isso faz parte da dualidade, pois dualidade sempre tem duas polaridades. Neste caso, uma é a luz e na outra é a ausência de luz. Luz é amor e o mal é a falta de amor. Então, entendemos que não existe o bem e o mal, como nos fizeram acreditar. O que existe de fato é o amor e a ausência dele. Essas duas polaridades é a espinha dorsal da humanidade. Quando ela estiver equilibrada, completa-se o aprendizado desta escola. Estamos num tempo final para o entendimento e desse equilíbrio, ao menos para boa parte da humanidade. Essa é a razão para que muitas situações se manifestem. Aqueles que ainda não estão prontos para conquistar a travessia dimensional, tudo fazem para não perder a companhia daqueles que irão para uma nova casa planetária. Esta nova Terra não será mais um mundo de provas e expiações, uma vez que as almas prontas já fizeram todas as lições necessárias. Os rebeldes desta escola terrana acostumaram-se a ser servidos pela classe dos mais evoluídos, em termos de aprendizado consciencial. Sim, pois a evolução da alma encarnada se dá em todos os aspectos, não somente ético e morais, mas também nos demais aspectos de vida conhecidos, principalmente na confiança do plano divino, na prática do amor incondicional, na compaixão e no respeito a tudo e a todos. Aquele que respeita, ama. Aquele que ama, respeita. Aquele que ama e respeita se compadece ao seu irmão de caminhada que ainda caminha aos trancos e barrancos e que ainda se compraz nas práticas ausentes de luz. E uma dessas práticas que tem uma clara intenção de retardar o avanço dos demais é a disseminação do medo. Já falamos aqui muitas vezes sobre o medo e suas consequências, mas hoje não vamos repetir o mesmo assunto. Vamos apenas falar de um medo bem específico, que aflige principalmente os pais, embora possa preocupar outras pessoas que tenham ainda dúvidas sobre o poder dos planos do Criador. Recebo questionamentos todos os dias, vindos de pais preocupados com o futuro das crianças de hoje. Muitos dizem que temem pelo futuro delas, pois parece que o mundo está cada vez mais hostil. Algumas dizem, não me importo tanto comigo, mas o que será dessas crianças? Que futuro terão? Quantas vezes foi escrito aqui sobre as mudanças que estão acontecendo no planeta Terra? Todas as canalizações vindas da luz trazem um alento de que estamos no final do ciclo de provas e expiações. A Terra passará por um novo ciclo, que não terá mais a necessidade da sua população passar pela dor, pelo sofrimento. Estamos entrando no mundo de regeneração. Então, o pior já passou. O que virá será muito melhor. Devemos entender que essa mudança será vivida pelas almas que estão prontas para a ascensão. Obviamente, aquelas que ainda não estão, não verão nada disso, pois na medida que desencarnam, serão encaminhadas para mundos ainda de provas e expiações, e tudo seguirá que era até aqui. Vamos falar das almas que estão reencarnando atualmente na Terra. Todas elas já possuem o direito adquirido em vidas passadas de ascensionar para a nova Terra. Mesmo que algumas possam ainda se perder, elas já vêm com essa frequência. Basta manter a frequência e tudo estará dentro do previsto. O maior problema ainda está relacionado às tentativas da não-luz em desviá-las do caminho.
Muitos pais, na sua ignorância em relação ao verdadeiro sentido das almas estarem encarnadas aqui na Terra, se deixam guiar pela vaidade, pelas paixões e pelos seus interesses, e deixam de fazer o seu maior propósito como pais: zelar para que aquelas almas que lhes foram confiadas não se percam. O sistema, que ainda obedece à não-luz, tudo faz para que as crianças se desviem do caminho que leva para a nova Terra. Enfim, é uma tentativa que, embora não vai obter os resultados desejados pelas trevas, pode eventualmente desviar algumas almas desses seres iluminados que chegaram agora. São de fato denominados sementes estelares, pois representam as sementes de forma de almas que já foram semeadas neste planeta abençoado pelo Criador. Tenho recebido muitos questionamentos em relação ao futuro dessas crianças, por um motivo bem comum: que mundo elas irão herdar? Já disse aqui neste texto, e digo sempre que chega a tal pergunta: elas herdarão um mundo muito melhor do que aquele que conhecemos, pois tudo está sendo mudado nesses tempos de transição planetária. Nada mais será como antes, e isso é parte do plano divino. Nada pode parar isso. As crianças de hoje representam a volta dos grandes personagens da história da humanidade: filósofos, músicos, cientistas, pintores, navegadores, mestres em todos os segmentos conhecidos. Agora retornam para a grande festa da mudança desta casa planetária. Como já foi dito em outra oportunidade, elas voltam para comer a cereja do bolo. E se são as almas que mais contribuíram para a evolução desse planeta e desta humanidade, por que o Criador permitiria que elas retornassem a encarnar somente para sofrer? Seria isso justo? Claro que não. E o Pai de todas as criaturas não seria um monstro desse quilate. Basta seguir a lógica, pois o cosmos infinito segue sempre a lógica. Sabendo desta verdade, aqueles que ainda se comprazem na não-luz tentam desesperadamente retardar a festa do grande finale. E isso lhe dá uma sobrevivência por mais alguns anos. Não querem largar o osso que sempre esteve em suas mãos. Trazer situações que remetem ao medo, ao desespero e às preocupações descabidas é ainda o método utilizado por eles. Não caia na armadilha do medo. A luz é soberana e onde ela se instala, quem desaparece é a sombra. Essas crianças são pura luz. Elas vieram também para iluminar, ancorar e espalhar essa luz. Se você tem uma delas em sua família, saiba que ali tem um ponto de luz, muito importante nesta fase final da transição planetária. Não se preocupe em como conduzi-las. Permita-se aprender com elas. Lembre-se de que elas são grandes mestres, os maiores e os melhores que a humanidade conheceu. Elas vão te mostrar isso oportunamente. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Antes de encerrar aqui, meus queridos, só fazendo um adendo, o porquê eu sempre lembro de vocês fazerem as meditações diárias é justamente para que vocês observem e se desliguem da energia do medo. Quem medita, quem ora, quem está realmente conectado à fonte, não teme, só confia e siga em frente. Tudo bem? Gratidão mais uma vez a todos vocês por assistirem até aqui. Lembre-se, seu like é importante, sua inscrição é importante, você aqui é importante. Gratidão a todos, gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.